Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Diga aí na sua casa, amém. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. Esta é uma porção do hino 236, Atribulado Coração, do cantor cristão. No nosso último encontro, nós encerramos dizendo que hoje falaríamos sobre batismo. E eu quero dizer a você que eu tive muita dificuldade para aceitar que eu não era batizado. Por quê? Porque eu havia sido, pela crença dos meus pais, dos meus avós, que vieram da Itália, eu havia sido batizado aos 6 meses. Então, para mim, aquele era o verdadeiro batismo. Quando alguém me falou que não era, eu confesso que eu fiquei bravo. Fiquei muito bravo. Talvez você também fique. Mas eu quero que você, como eu venho trabalhando e pedindo que você esteja com sua Bíblia na mão e esteja conferindo, e este programa é um programa que você pode gravá-lo na sua casa e rever quantas vezes você quiser ver. E conferir na sua Bíblia. Se houver diferença, vai ser de palavras diferentes que significam a mesma coisa, ou seja, aquilo que na língua portuguesa é chamada de sinônimo. Palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. E a palavra batismo, nós vimos no estudo anterior, Filipe e o eunuco. E eles pararam onde havia muitas águas e o eunuco pediu para ser batizado. Mas quem deu essa ordem para que assim fosse? Foi o próprio Jesus. E se você pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo 28, comece pelo versículo 16. Eu vou ler apenas os versículos 19 e 20, onde está a ordem direta do Senhor Jesus, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu creio que Ele está aqui comigo, e se você crê, Ele está aí com você. Ele está junto de você. Ele está aí junto de você. Nós vamos ver aqui, em Atos, na passagem que nós estudamos no estudo anterior, o que aconteceu para que o eunuco, que foi necessário para que o eunuco fosse batizado. Vamos ler no versículo 8 somente de Atos dos Apóstolos, que foi o texto
do estudo anterior, nós vamos ler os versículos 36 e 37, que diz assim: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Ele fez uma pergunta. Pode ver que tem um ponto de interrogação. Ele fez uma pergunta para Filipe. E Filipe, então, no versículo 37, respondeu. E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu querido, nós vemos aqui então que para ser batizado é necessário crer. Filipe, ele é muito contundente na sua fala. Ele diz claramente: é lícito. É uma coisa que Deus aprova, é algo aprovado por Deus. Se creres de todo o coração. Se creres em quê? Ele não tinha subido à carruagem, não tinha pregado Cristo Jesus ressurreto, ressuscitado ao eunuco, como vimos no estudo passado. E se você precisar, reveja. Por isso eu peço para vocês, gravem os programas, para que você possa estar revendo, possa estar amadurecendo na vida espiritual. É lícito se creres de todo o coração. Aí você diz, principalmente aqueles que não tiveram ainda um despertamento, mas nós pedimos a Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus seja contigo, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando a tua mente, o teu coração, abrindo o teu coração para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Por que nós não acreditamos no batismo em criança? Eu disse que havia sido batizado aos 6 meses. Mas Filipe disse ao eunuco que era necessário crer aos 6 meses de idade. Em que eu acreditava? Você, quando foi batizado, você nem se lembra como foi. Você nem se lembra como foi. Você nem sabe o que foi o batismo. Como foi o batismo? Talvez você tenha uma foto de recordação de padrinho, de madrinha de seu batismo. Mas se você ler na Bíblia o batismo de Jesus, não existe padrinho, não existe madrinha. Por quê? Porque é uma responsabilidade que você está assumindo com Deus. É, na realidade, uma comunhão com Deus, porque você está crendo em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você está tendo Jesus como teu Senhor e Salvador. E isso faz a diferença na tua vida. E se você ainda não creu assim, creia e isto fará a diferença na tua vida. O batismo não salva, como muitos acreditam. O batismo é um sinal de obediência. Falaremos disso no futuro. Falaremos ainda mais sobre o batismo. Mas hoje nós vamos ver que não se batiza a criança, por quê? Porque em que ela crê? É necessário crer. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra sagrada de Deus, de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus que quer que nós nos apresentemos também santos, ou seja,
separados para Ele. A palavra santo significa separado para Deus. Todo aquele que vive para Deus, como nós vamos ver aqui agora, é um santo. Ele vive para Deus. E a cada estudo nós iremos amadurecendo esta ideia. Meus irmãos, batizar a criança é uma ignorância. É uma ignorância. Haja vista que nós vimos aqui Filipe, e nós vemos Jesus ser batizado aos 30 anos, para nós vemos aqui o Filipe batizando o eunuco, não fica clara a idade desse homem, porém fica claro que ele entendeu a pregação de Filipe. E isto é o que nos leva à glória de Deus. O batismo de criança é muito bom que nós ressaltemos o que Jesus diz em Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. Ele diz assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim. Outras traduções está escrito: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Como uma criança com pureza. Com pureza. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Meu irmão, enquanto não houver da parte do ser humano entendimento suficiente para compreender a palavra de Deus, ele pertence a Deus. Porque ele ainda não tem, aquela criança ainda não tem a faculdade, o intelecto do entendimento da palavra de Deus. Por isso, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia com carinho, estude a sua Bíblia com carinho, veja os versículos que estamos apontando, você pode anotar e lê-los quantas vezes você quiser, e você vai chegar ao entendimento. É preciso ter a compreensão como teve o eunuco, de que Jesus nasceu, de que Jesus viveu, de que Jesus morreu e de que Jesus ressuscitou para que tivéssemos vida. E como está escrito em João 10:10, vida em abundância. Não está falando de riqueza, está falando de vida espiritual. Não vamos distorcer aqui a palavra de Deus. Nós não vamos permitir que se distorça a palavra. Jesus está falando de uma vida espiritual. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Mas os homens estão todos correndo, buscando conquistar o mundo. E ele diz: o que adianta conquistar o mundo e perder a vida eterna? Jesus está preocupado com nossa vida eterna, não com esse período tão pequeno que passaremos por aqui. E Jesus disse que aqui não seria bom.
João 16:33, ele diz para nós, com toda a clareza, olha na sua Bíblia, o que diz lá, em João 16:33, vê se é aquilo que está sendo pregado nos nossos dias. Eu quero que você use a sua Bíblia, eu quero que você manuseie a sua Bíblia, você estará manuseando a palavra de Deus. Mas agora, nós vamos falar de Romanos. Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5. Para que você entenda o que significa o batismo. Qual o significado do batismo? Eu disse que a palavra batismo significa imersão. O que é imersão? Eu tenho aqui esse copo d'água. Isso aqui não é água para ser benzida, para ser tomada, porque não, é porque eu molho a minha boca. Apenas para isso. Se Deus tem o poder de colocar nessa água um medicamento para curar uma enfermidade minha, Ele tem o poder de colocar o medicamento diretamente no meu corpo, porque Ele precisa colocar na água. Pensa, meu irmão, vamos deixar de ter alguma coisa palpável. Não, vamos ver o que é espiritual. Se nós precisarmos de alguma coisa palpável para crer, como nós vamos crer em Deus se nós não o vemos? Ele é Espírito. Nós só vamos enxergar a partir do momento, nós só vamos vê-lo a partir do momento em que nós formos espirituais e não carnais. Os carnais precisam ainda de coisas materiais para se firmar em sua fé. E aí nós vamos falar também da fé que cura e da fé que salva, que são diferentes. Mas vamos para Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5, que é onde está o significado do batismo. É onde está. E assim está escrito na palavra de Deus. E assim está escrito na palavra de Deus. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele está perguntando se nós não sabemos que fomos batizados na morte. Na morte de Cristo é que nós somos batizados. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Meu amigo, meu irmão, eu quero que você atente que esses versículos que Paulo escreveu aos Romanos, ele está nos mostrando que o batismo é semelhante a um sepultamento. A um sepultamento. Eu disse a você que é imersão. Nós temos aqui esta água. Se eu catasse agora esta bolinha, que aqui está, e a colocasse, como vou colocar dentro desta água, ela está imersa. Ela está coberta pela água. Imagine você aquele sepultamento que ainda tem em muitas regiões do Brasil, nós vemos pela televisão, que é apenas cavado uma cova e ali é colocado caixão
E as pessoas têm um costume que não é bíblico, de jogar 3 punhadinhos de terra, não é bíblico. Por isso não faça. Se você olhar o nosso primeiro estudo, você vai ver que é uma atitude que desagrada a Deus, que não significa absolutamente nada. Se você quer viver, despedir bem de alguém, de um ente querido, de um amigo, faça isso vivendo o seu dia a dia bem com ele. Numa verdadeira amizade, em sinceridade. Depois que ele estiver dentro do caixão, não adianta você jogar 3 punhadinhos de terra, porque 3 punhadinhos de terra nada explica. Não justifica absolutamente nada. É uma heresia. É um ato contra a vontade de Deus. Olha o nosso primeiro estudo. Então, nós vemos claramente que o batismo, nós somos batizados na morte de Cristo. Então, quando nós somos colocados dentro d'água, cobertos de água, está significando que nós estamos assumindo, é um ato simbólico, e não é demorado, é rapidinho, é simplesmente levado a pessoa para dentro d'água e tirado, porque ele fica todo coberto pela água. A água está simbolizando aí a terra. O corpo está enterrado. E ao retirar, estamos ressurgindo com Cristo. Somos nova criatura. Mas esse ato, ele é simbólico, porque tudo isso já aconteceu no momento em que você creu. Então por que batiza? Porque Jesus mandou que batizasse. Estamos obedecendo. É obediência à voz de Jesus. E quando nós somos batizados, nós assumimos diante da sociedade a nossa crença em Cristo Jesus. A nossa crença em Cristo Jesus. Meus irmãos, é necessário que morramos para esta vida. E é isso que acontece quando descemos as águas. Nós demonstramos às outras pessoas que morremos para esta vida. E nascemos para uma vida com Deus. Para uma vida de comunhão com Deus. E isso fica ainda mais claro para nós quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui, o homem, ao tomar conhecimento, como o eunuco fez, ele se arrepende da sua vida de pecados, e vai ter uma nova vida com Cristo, vai aprender aquilo que Deus está ensinando e vai buscar fazer a vontade de Deus. Isso não quer dizer que o homem ainda não peque. Mas quer dizer que nós teremos um advogado junto de Deus, que vai defender-nos dos nossos pecados. Porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz para nos libertar, nos remir. Ele nos compra das mãos do inimigo por um alto preço, até a última gota de seu sangue. Ele nos compra. Ele nos tira da mão do inimigo e nos coloca em comunhão com Deus. No momento em que Cristo está ali na cruz, o véu do templo, onde estava a arca, rasga de cima a baixo. Veja bem, rasga de cima para baixo.
Certamente você já ouviu isso. E por que de cima para baixo? Porque Deus rompe no Santo dos Santos do templo. O sacerdote, o sumo sacerdote ia uma vez por ano oferecer sacrifício pelos pecados dos homens. Naquele momento em que Cristo morre, o véu rasga de cima a baixo, rompe totalmente, abrindo espaço para que entremos. Entremos quando? Quando aceitamos Jesus e obedecemos a voz do Senhor. Ainda falaremos sobre esse assunto, porque o ladrão da cruz não foi batizado e ele entrou na glória. Mas ele não foi batizado por quê? Fica a pergunta. Trataremos disso posteriormente. Hoje nós vamos encerrando por aqui. Entenda que o significado do batismo é imersão, como esta bolinha está dentro do copo d'água. Morreu. Morreu o velho homem, a velha criatura. Nasce uma nova criatura, uma criatura em Deus, um filho em Deus. Mas isso, diante da sociedade, é o testemunho que a pessoa está dando de que ele aceitou Jesus, de que ele é uma nova criatura, de que ele está rompendo com as coisas do mundo para viver debaixo da lei divina, das leis, dos mandamentos de Deus. Irmão, leia, releia, raciocine. Eu demorei para entender, mas ninguém me falou dessa forma. Eu tive que descobrir sozinho. Leia e releia. E você certamente será muito abençoado. Agora, se você sentir no seu coração, curve sua cabeça, que eu estarei orando. É em momentos diferentes que isso está acontecendo, mas assim como Deus está comigo aqui, Ele está contigo aí. Curve sua cabeça. E se você puder, ajoelhe-se. Se não puder, fique de pé. Não é a tua posição física que vai te colocar diante de Deus, mas é o teu sentimento, a tua mente com Deus, a tua obediência a Deus. Pai, a palavra batismo assusta, Senhor, muita gente. A palavra batismo, Senhor, tem sido pregada há séculos de forma errada. Assim como um dia eu fui batizado e acreditava que estava batizado. Mas um dia eu entendi que eu não tinha aceitado Jesus para que eu recebesse aquele batismo. E que aquele não era o batismo correto. Que o batismo correto eu deveria ter o meu corpo coberto pelas águas, como alguém que morreu para este mundo e ao sair das águas, ressuscitou como Cristo para a glória eterna. Senhor, que aquele que está do outro lado desta tela, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre ele, sobre ela, sobre a família, Senhor, que o demônio tem se devotado de forma estupenda para destruir. Mas que o Senhor restaure, Senhor, cada vida. Que o Senhor transforme cada vida. Que o Senhor abençoe cada vida, cada necessidade. Porque cada um está colocando para o Senhor a sua necessidade. E o Senhor já as conhece, mas o Senhor quer ouvir a voz do teu filho. É o filho falando com o Pai.
é o pai ouvindo o filho. E que cada filho tenha consciência de que quando ele lê a tua palavra, é o Senhor, é o pai falando com o filho. E que nós devemos obediência ao Pai. A Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, sobremaneira. Supre, Senhor, as necessidades físicas, espirituais, mentais, sejam elas quais forem, todas elas o Senhor pode dar solução. Se o Senhor não der a solução, dá a compreensão àquele que não a teve, para que ele entenda o teu querer e que ele viva para fazer a tua vontade, assim como Cristo, no Getsêmani, pediu para que o Senhor afastasse o cálice, o sofrimento. Mas ele também disse, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em nós a tua vontade, Senhor. Somos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o próximo encontro, meu irmão, minha irmã, e que você compartilhe e que faça outras pessoas acessarem, para que nós possamos alcançar mais vidas para Cristo. Procure uma igreja evangélica. Vá a uma igreja. Procure. Hoje nós estamos falando de uma igreja sem paredes. Mas essa igreja poderá ter paredes. Deverá ter paredes. E isso nós cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus o abençoe. E que a paz do Senhor Jesus resplandeça sobre tua vida e a vida da tua casa. Em nome de Jesus. Amém.